Ah, Olá a todos que acompanham o canal. Esse é um projeto aqui para falar de alguns temas pertinentes e eu irei começar aqui com a Coreia do Sul. Mas irei falar um pouco de Ásia no Japão, um pouco de vida e vamos a isto. Bem, como vocês podem ver, o dia hoje está aqui um bocado nublado, tá chuvoso, na verdade. E é exatamente nesses dias que muitas vezes ficamos um pouco mais introspectivos e queremos falar de temas diversos e coisas que trazem uma certa reflexão para nós. E no vídeo de hoje eu decidi falar um pouco sobre algumas questões pertinentes, como sociedade como um todo, usando, claro, o exemplo aqui da Coreia do Sul. E alguns exemplos até do Japão, mas eu vou focar mais na Coreia do Sul. Como bem sabemos, está muito conhecido há já uns anos, primeiramente foi por causa da questão das músicas, né? Começa ali com Dorama, aquela música Oppan Gangnam Style, né? Ficou bem conhecida na altura, dificilmente alguém não conhece aquela música. E muitos outros grupos depois começaram a surgir, grupos de K-pop. Pronto, isso começou a ser uma febre, né? Temos grupos conhecidos, não só daquela altura, mas ícones como os BTS. E hoje em dia temos a Rosé, por exemplo, temos diversos outros aí. A Rosé é uma das mais conhecidas, acho que diria que é uma das mais, ou se não a mais conhecida, e com maior visibilidade. Bem como também as séries, né? Muito chamado informalmente de dorama, né? Embora os coreanos, na verdade, chamam de K-drama, né? O K-drama, porque na verdade o termo dorama ele vem do japonês, né? Que é da palavra drama, então dorama, né? Mas pronto, não vou muito fundo a isto, mas é interessante esse detalhe, né? E inclusive a questão dos doramas, né? Os K-dramas, como queiram chamar, vou chamar de dorama para ser mais fácil. Aqui a familiaridade com o termo, né? A popularização, né? A forma mais comum de chamar, enfim. E bem, isso faz parte, na verdade, de um plano da Coreia para expansão cultural e ser conhecido em outros países, né? Em questão em expansão cultural, vai lá, um domínio mais voltado para a questão cultural do que outra coisa. E tem feito e tem dado certo, né? Esse plano tem dado certo, ele tem funcionado aí por muito tempo, né? Nós temos diversas pessoas ao redor do mundo que dificilmente não conhecem as séries, né? Ou seja, as novelas ali em formato de série, minisséries coreanas, filmes inclusive. Temos o Round 6, muito conhecido, ou Squid Games, né? Enfim, para alguns aí. Barulho. Peço desculpa, eu vou ver se isso aqui para mais à frente. Então, se eu ia trabalhar no... Enfim. Peço desculpa aí pelo barulho. Pronto, vai continuar. Então eu vou continuar meu raciocínio para não me perder. Ok, tá. Mas a questão aqui é que a Coreia conseguiu com sucesso porque dificilmente alguém não conhece, né? Os doramas, né? A música do K-pop é muito comum, às vezes, entrar em alguns estabelecimentos, né? Seja
cá na Coreia, principalmente, né, isso é óbvio, como fora, já tive oportunidade em outros países, na Europa, né, como França, os Países Baixos, ali, Holanda, Espanha, e diversos lugares que já pude ir, que já tive oportunidade de ir, e que às vezes ouves ali, consegues ouvir uma música de fundo e quando vais ver é um K-pop que tá a tocar. É claro que isso é mais comum em estabelecimentos asiáticos, né? Em restaurantes temáticos coreanos, né? Que tem ali o barbecue coreano. Mas também, mesmo em restaurantes locais, às vezes a televisão tá ligada e não sei porquê, mas tá a passar alguma banda ali, algum artista de K-pop, né? E uma coisa que eu vi esses dias foi uma reportagem, acho que do SBT, a dizer que vão agora passar a série, uma das séries coreanas, né? Uma dessas mais recentes aí, que é aquela das estrelas, que, enfim, tem feito sucesso no stream, né? Como diversas tantas outras séries. E agora o SBT decidiu passar isso também, né? Visto o sucesso e o alcance que essas séries têm, essas novelas têm. E o objetivo da Coreia, como eu mencionei, né, que era a dominação através da expansão cultural, né? É uma tentativa a tentativa que está sendo bem sucedida de expandir aquilo que é o coreano, né? Para o mundo. E dificilmente, como eu disse, dificilmente alguém não conhece algum conteúdo, nunca ouviu falar sequer de algo coreano, né? A comida, convenhamos, ok, é um pouco mais difícil, porque isso depende muito da parte da restauração. São os restaurantes, no caso, que surgem, né? E sejam restaurantes temáticos coreanos, ou como alguns restaurantes que podem ali pôr no seu menu, enfim, no cardápio ali, alguma comida coreana. Bebidas como soju, dentre outras coisas assim, né? Comidas mais típicas, o próprio barbecue coreano. E aquele estilo que se tem cá, né? Tem cá na Coreia, que é estilo tradicional, que é a que tem ali a parte de grelhar na mesa, né? Tem uma coisa para grelhar a carne ou as outras coisas que estás a comer, enquanto fica ali com vários amigos, ou, né? Normalmente ali convidas com uma pessoa. Tem restaurantes inclusive aqui que só aceitam casais, na verdade, né? Desculpa o barulho aqui do telemóvel. Só aceitam casais. E isso também é outra parte de algumas questões sociais. Isso, na verdade, é a questão social da Coreia. Não todos, obviamente, mas é muito comum alguns restaurantes ou lugares serem mesmo, parece que, desenhados para casais, né? Isso aqui já é questão mais interna, né? É questão social. Eu tô a falar ainda de fora, né? Para poder de fora para dentro. Vamos tentar usar essa perspectiva. E com tudo isso, as pessoas começam a conhecer a cultura coreana, começam a se interessar pela cultura coreana, consumirem conteúdo, seja séries, filmes, como mencionei, o Round 6, filmes, né? Como o Parasita, que foi um dos que marcou, assim, em termos de cinema e conhecimento, foi mais um marco da expansão, né? Daquilo que é a Coreia para o mundo, né? Para despertar. Pois é, tá. Mas pronto. Daquilo que é a cultura coreana para o mundo, né? Ou daquilo que é o cinema coreano. E eles têm feito trabalhos incríveis. Eu sou web designer, né? E multimédia, então também trabalhei e trabalho ainda com parte de vídeo, fotografia, dentre outras coisas, né?
na área de multimédia, que engloba e ajuda ali, faz parte da coisa do design. E uma das coisas que notas facilmente, não precisa ser um designer, um editor de vídeo, qualquer coisa do tipo, para perceber a qualidade por trás das edições, da parte de filmografia, enfim, todo o trabalho que eles fazem com as séries, né? Mesmo os clipes do BTS, da própria Rosé, dentre outros aí, tem edições incríveis. Tipo, inclusive uma amiga no curso, na altura, que ela gosta muito de cultura asiática, né? Então ela, num dos trabalhos de vídeo dela, ela usou como inspiração um clipe do BTS, que tinha transições incríveis, né? Trabalho de transição, trabalho de a paleta de cores, tudo milimetricamente calculado, né? E isso também é um reflexo social do próprio país, que como se vê nas séries, né, se vestem de maneira elegante, com cortes, né, de roupa ali muito, né, parece que é tudo feito à medida, tudo, enfim, é um padrão social que, como é que eu posso descrever, que ao olharmos de longe, para quem tá aqui dentro, pronto, como vocês estão vendo, pronto, esse casal, enfim, é outra história. Mas ainda assim, então, a se vestir minimamente bem, né? Mas andar pelas ruas aqui de Itaú, né? Ou em outras aí, mas Itaú é aquela zona, essa é uma região que, na verdade, é muito conhecida por ter muitos estrangeiros, né? Mas, ou seja, é uma zona aqui uma região que tem muito estrangeiro e coreanos que convivem com estrangeiros. Essa região é muito conhecida por isso. Temos aqui o gelato, né? É a parte de gelato e o famoso Q, né? Q, não é Q, gente, é Q, que é da Coreia. É muito comum esses estabelecimentos aqui, aqueles lojas de conveniência. Mas pronto, vamos voltar pro assunto. Foi só aqui uma coisa para descontrair um pouco. E obviamente agora não se vai ver tanto, né? Estamos aqui fim da tarde, com um dia chuvoso, então ainda não se vai ver muita coisa. Normalmente o movimento aqui na Itaú começa mais à noite, né? Ainda não estou necessariamente no bairro, mas se é a zona aqui, a região aqui, né? A volta até chegar lá. Mas a questão é que, como eu estava a dizer, a questão das vestimentas, o trabalho por trás da produção das séries, a interpretação dos atores e tudo é muito, muito bem feito. A ponto de que as pessoas ficam, né, encantadas com aquilo. Realmente pronto. É natural que o ser humano, quando veja algo de fato muito bem feito, muito bem elaborado, ele fica impressionado, né? Isso chama a atenção. E a Coreia tem essa facilidade, né? Tem essa capacidade de criar, produzir obras incríveis, né? Qualidade também impecável, e trazer esse tipo de visão para o mundo, né? Mostrar indiretamente aquilo que é a sociedade coreana, né? E vê-se muito em algumas séries. Algumas, no caso, são muito voltadas para a questão do romance, aquela coisa. Mas existem muitas séries de drama, por exemplo, e algumas séries que abordam muitas questões sociais, que são bem realistas. Não vou dizer que a de romance não seja, mas é claro que tem muita coisa ali, enfim, não vou entrar por esse caminho, mas que mostra um pouco a sociedade. Isso é muito resumido, é mais algo básico, né? Vão ter alguns específicos que vão tratar de fato a questão social do país, né? E dito isso, como eu mencionei, as roupas, a música, a produção audiovisual, tudo assim de maneira geral, e os próprios rostos, né, as feições, as expressões, mostram uma sociedade que procura sempre a parte do perfeccionismo, né? Sociedade
que ela transparece, né? Ela passa aquela imagem de sociedade perfeita, né? Embora tenha seus problemas, obviamente, como qualquer sociedade, mas ela passa sempre aquela imagem, indiretamente ou diretamente, depende sempre do conteúdo, mas é coisa de imagem de sociedade perfeita, né? E há uma busca pela perfeição, né? Tanto que dos setores que mais arrecada dinheiro no país e que tem uma contribuição muito alta também na economia é a indústria da beleza, né? Diversas clínicas de estética espalhadas pelo país, aquelas empresas também, né, as academias, né? Parte de não só estética, a parte, como eu mencionei, academia, as empresas de cirurgia plástica, né? Aquelas de emagrecimento e não sei o que. Então tudo isso, né, é apenas um pedaço assim do que é essa sociedade que busca a perfeição, né? Outro ponto aqui interessante é como eles abordam, né? É muito comum, como eu tô olhando muito para frente aqui, às vezes olho pro lado e também tô prestando atenção na câmera por causa da chuva, mas enfim, andar devagar. Pera lá. Ok, eu tenho que segurar aqui, tentar segurar, mas mas a questão aqui é a seguinte: às vezes passa num outdoor, numa placa assim de publicidade na rua, naquelas como é que eu posso dizer, não só aqueles de outdoor, mas às vezes tem as digitais, né, também, que ficam aí nos lugares, né? E que tem uma que é muito engraçada, que tem uma mulher que ela tá sem maquiagem, sem cirurgia plástica, e ela tá com a cara triste. E do outro lado, né, dividir o quadro, a mesma mulher, só que com cirurgia feita, e uma maquiagem leve, assim, leve, é uma coisa mais para realçar, e tá toda feliz. Ou seja, existe sempre essa abordagem indireta, né? Às vezes direta, mas indireta, que meio que mostra que para você ter sucesso, né? Para termos sucesso precisamos dessa perfeição. E é engraçado, tudo está interligado. Eu comecei o vídeo a falar sobre como a Coreia levou a sua cultura, né? E mostrou isso para os países através da música, através das séries e filmes, e como essa sociedade começa a ser percebida para quem está aqui dentro ou para quem começa a pesquisar mais sobre, no sentido de que aquilo que está ali, a forma como ela é passada, a qualidade e tudo, esse perfeccionismo, ele é uma coisa que a própria sociedade em si, ela tem esse hábito, tem essa procura excessiva. E isso é interessante, isso é muito interessante. Essa é a primeira parte do vídeo. Eu irei dividir eu tenho que ir a muitos lugares ainda, essa caminhada não terminou. Mas eu vou parar por aqui porque o vídeo já tá aqui com 18 minutos. Eu não quero um vídeo tão longo assim. Já tá aqui quase uns 18 minutos. O vídeo tá já um pouquinho longo. Eu quero fazer vídeos de 20 minutos no máximo, para não ficar uma coisa tão... É claro que depois, se vocês quiserem, aí eu posso fazer uma caminhada inteira e conversar com vocês, falar mais profundamente sobre alguns assuntos. Mas acho que para começarmos aqui eu quero ter o feedback de vocês sobre isso, sobre o que vocês acham, né, dessa abordagem, e acompanhar aqui, né, dar essa volta aqui comigo pelas ruas de Seul. E aqui hoje tá eu vou para outras regiões também e outros países, inclusive, tratar de outros assuntos específicos daqueles países, ou assuntos específicos da sociedade como um todo, a visão de mundo. E acho que isso é importante, nós falarmos dessas coisas, termos essas perspectivas, questionarmos certas coisas e olharmos para a vida, para a sociedade, para as pessoas, de maneira reflexiva, de maneira a ponto de... mas por que são assim? E por que eles mostram as coisas dessa forma? Pelo menos na minha opinião,
né? Quer dizer, não seria bem opinião, mas daquilo que eu gosto, eu consumo muito conteúdo nesse sentido. E é por consumir muito conteúdo assim que eu também procuro passar um pouco dessa minha perspectiva, né? Acho que todo mundo, seja cá no YouTube ou no nosso trabalho, no nosso dia a dia, nossa vida, tem sempre algo a nos acrescentar, né? Tem sempre um conhecimento novo a trazer, uma perspectiva diferente, uma possibilidades, né? E o intuito desses conteúdos que eu irei produzir é exatamente isso. Então, sem mais delongas, eu vou ficando por aqui. Vai ter a parte 2. Eu vou continuar nossa conversa e vou me aprofundar muito aqui agora em algumas coisas que acontecem na Coreia, né? Que muitas vezes, né, não passa, não vai aí para fora, não chega no Brasil, não chega em outros países. Que, assim, algumas pessoas sabem, né, porque pesquisam muito sobre a Coreia, ou às vezes cai de paraquedas em algum vídeo, assim como esse meu, né, ou outros aí, e ouvem um pouco sobre o assunto. Mas é isso, eu fico feliz aí fazer esse vídeo. Também fico feliz com o público que irá assistir e que está assistindo. Você que está a me ouvir, obrigado por estar até aqui. Comenta qual a sua opinião sobre a Coreia. E nos vemos na segunda parte aí no próximo vídeo e em outros que virão. Então é isso. Até mais.